Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto continua sendo processos de privatização. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está a professora Gianete Nunes, que é professora do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Direito Econômico. Professora, eu gostaria que a senhora nos explicasse agora como funciona na prática um processo de privatização. O ministro Paulo Guedes defende de maneira muito veemente que o governo federal acelere o seu processo de desestatização. Ele acredita em inúmeros benefícios disso, caso seja efetuado da maneira mais responsável, acredito, mas também rápida possível. E nós vemos que isso é complicado do ponto de vista jurídico, isso não é tão simples de ser executado. Se fosse, acredito, já teria sido feito. Como que ocorre o processo de privatização na prática? Então, foi importante colocar, né, a legislação atual acerca desse processo de privatização. Durante, como eu falei, o governo Temer, nós tivemos a criação da lei das estatais, que se refere ao formato das empresas estatais, como, por exemplo, as empresas empresas públicas, que são pessoas jurídicas lá de direito privado, elas se submetem ao regime jurídico de direito privado. As sociedades de economia mista, né, como, por exemplo, que também são pessoas jurídicas de direito privado, no entanto, são estatais, elas são sociedades por ação, né, por ações, e o controle é do Estado, o controle acionário, né? Então, exemplo de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, que a propósito, fazendo uma correção, né, ele foi reestruturado durante os governos, né, do século XX, reestruturando o Banco do Brasil, mas o exemplo do Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, onde o controle acionário do Banco do Brasil é do governo federal. Tanto é que o presidente da República que indica o presidente do Banco do Brasil. Uhum. A Caixa Econômica Federal é um exemplo de empresa pública, os Correios, né, onde também o Estado, o governo federal controla essas empresas, né, empresas estatais importantes. E aí, te respondendo de maneira sintética, como é que funciona o processo de privatização, né? Numa sociedade de economia mista, e por determinação dessa lei do governo Temer, se abre o capital dessas empresas, se vende o controle acionário. Né? Então, se passa a iniciativa privada, o controle acionário. Aqui no estado do Paraná, para também ser didática, nós tivemos o Banco do Estado do Paraná, que foi privatizado no governo Lerner, né? Então o governo Lerner privatizou o Banestado fazendo exatamente isso, vendendo o controle acionário do banco, né? Que foi adquirido pelo Banco Itaú, que assumiu, né, as agências, os negócios do antigo Banestado, que foi extinto naquela ocasião. Né? Uhum. Mas esse é um processo mais importante. Existem outros, processos de concessão, né, que se faz, né, de uma estatal, né, para exploração, como das rodovias paranaenses. Nós temos aqui no Paraná uma agenda importante agora que já está sendo colocada em prática, começou, né, agora com a Copel Telecom, mas nós temos dos pátios veiculares do Detran, das penitenciárias, parece que, se não me engano, são 4.000 quilômetros de rodovias a serem, né, submetidos a um processo de concessão para iniciativa privada. Uhum. Também está nesse processo. O Parque de Vila Velha já foi privatizado, inclusive. Sim, perfeito. Uhum. Perfeito. Então, esse processo, ele pode ser feito de diferentes maneiras jurídicas, na forma de uma concessão para que se explore o serviço, e daí o Estado sai de cena e o investimento fica por conta da iniciativa privada, além, obviamente, do lucro que vem desse processo. Dentro dessa linha de raciocínio, nós temos também a venda de ações de empresas estatais para que a iniciativa privada assuma o controle acionário. E daí o Estado continua como sócio minoritário, seria isso? É possível, né, mas ele não tem preferência. A gente, lá na legislação, nessa lei do Temer, né, ele permite que se abra o capital da empresa e a iniciativa, quem teria preferência seria a iniciativa privada e não o Estado. Né? Mas nada impede que ele permaneça como um acionista da empresa estatal que foi privatizada.
Uhum. Mas o Estado também pode vender todas as ações que quiser. E na verdade, assim, a grande função do Estado, daí, após esse processo, seria um agente fiscalizador, né? Um agente fiscalizador do cumprimento daquele, por exemplo, numa concessionária, né, o Estado deve fiscalizar porque ele tem responsabilidade relativamente àquela prestação de serviço. Uhum. E o dinheiro arrecadado com as privatizações, ele tem a obrigação de ser usado em alguma coisa específica ou entra para o Caixa Geral do Estado, do município, da União? Vai depender, por exemplo, da questão da Copel Telecom, né? A Copel, ela recebeu né, vai receber esses valores, porque ainda tem um processo, né, de homologação da privatização dessa empresa, né, mas ela vai reinvestir, né? A ideia é reinvestir, segundo o que, né, se tem divulgado aí na mídia, vai reinvestir onde a Copel efetivamente é necessária, segundo dizem, né? Então, há muita controvérsia, né? Porque a Copel Telecom está presente nos 399 municípios do estado, né, com uma empresa eficaz, né, mas né, por isso conseguiu, né, esse ágio na venda, foi concorrida a venda, né, dessa empresa, mas a ideia é a Copel absorver os recursos e reinvestir na geração de energias, né, fornecimento de energia. Professora, quando existe processo de privatização, principalmente em áreas que são estratégicas como água e luz, né, existe uma preocupação também, a senhora falou de agências reguladoras, existe uma preocupação com a questão dos preços que vão ser praticados? Porque dependendo do preço, nós somos um país pobre, dependendo do preço pode se tornar inviável, porque a empresa também precisa ter lucro, né? A diferença é que o lucro numa empresa estatal não precisa ser escandaloso, né? E em empresas privadas, quanto maior o lucro, melhor, desde que seja exequível. Qualquer empresa, ela só é absorvida pelo sistema capitalista se o cliente estiver disposto a pagar pelo serviço. Mas quando o serviço é essencial, não existe muita negociação. Existe essa preocupação no processo de privatização em deixar o preço acessível às pessoas? Em tese, deveria haver, né? Então, como eu estava comentando acerca da Telebrás, né? A telefonia, o setor de telefonia não era acessível a toda a população. E aí o processo de privatização, né, segundo os que comemoram a privatização, né, desse setor, dizem que a telefonia ficou acessível, embora um serviço de não boa qualidade, né, isso se refletindo em medidas judiciais, né, e a preocupação com o preço. Então, as agências reguladoras devem fiscalizar, controlar, inclusive, os crimes contra a economia popular como um todo, né? Não só relativamente aos preços, mas, no geral, na prestação de serviço adequada. Perfeito, eu entendo o que a senhora quer dizer. A senhora usa como referência também o episódio, apenas relembrando que foi mencionado no bloco anterior, do que está acontecendo nesse momento no estado do Amapá, com toda a dificuldade de fornecimento de energia elétrica. Seria isso? Isso, o apagão, né? Então, inclusive com determinação judicial para que eles normalizassem o serviço. O prazo venceu ontem e a população estava vivenciando uma dificuldade muito grande, a população como um todo, né? O setor empresarial, empresas parando, as eleições foram adiadas, né, por conta do apagão. Então, veja, é um serviço que foi privatizado e que a agência reguladora não realizou a fiscalização adequada para a devida prestação do serviço. Serviço essencial. Então, o problema não é o processo de privatização em si, mas, porque isso tem favoráveis e contrários, mas a fiscalização da execução dos serviços e da política de preços na sequência, seria isso? Sim, perfeito, perfeito. Então, é isso que se deve se destacar no processo de privatização, além de tudo, o papel das agências reguladoras para que o consumidor seja protegido? Com certeza. O papel, atualmente, eu penso, né, na minha análise, observando o processo histórico de privatização e essa agenda atual de privatização, eu penso que é um processo né, para o qual caminhamos sem grandes possibilidades de se reverter, né? Então, as agências reguladoras crescem de importância nesse momento, né? Assumir o efetivo papel, né, para, né, que a população não seja mais uma vez penalizada como está acontecendo lá no Amapá. Professora Jeanette Nunes, professora do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Direito Econômico, obrigado pela sua presença hoje aqui.
Foi um prazer. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.